Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o nosso estudo da Sentinela da semana 12 a 18 de maio, que tem o seguinte tema: Imite o modo de pensar de Jeová e de Jesus. Então, iremos fazer essa consideração apenas com perguntas e respostas. Vamos então para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos as nossas reuniões. Nesse vídeo, como dito inicialmente, estaremos preparando o nosso estudo da Sentinela apenas com perguntas e respostas, que tem o seguinte tema: Imite o modo de pensar de Jeová e de Jesus. Esse estudo é o estudo número 10 e está baseado no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Visto que Cristo sofreu na carne, armem-se também da mesma disposição. O objetivo da nossa consideração: ver o que Pedro aprendeu com a maneira de Jesus pensar e que lições isso nos ensina. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já faça isso, ative o sino para que você possa receber as notificações, deixe o seu like, isso é muito importante, para que assim esse conteúdo ele possa chegar mais longe. E caso você deseje ajudar e contribuir com o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais. Então vamos iniciar nossa consideração fazendo a pergunta do parágrafo número 1 e número 2, parte A. O que está envolvido em amar a Jeová? Então, o amor a Jeová envolve o nosso coração, o que inclui os nossos desejos, sentimentos e emoções. Também envolve a nossa devoção a Ele de toda alma e força. Parte B. Como Jesus mostrou esse amor? Então, Jesus demonstrou isso por ser obediente ao seu Pai em todos os sentidos e não permitiu que nada o atrapalhasse. Pergunta 3. Que privilégio Pedro teve e o que ele incentivou os cristãos a fazer? Então ele teve o privilégio de estar com Jesus e ver de perto como ele pensava. E Pedro incentivou seus irmãos a se armar da mesma disposição mental de Cristo. Pergunta 4. O que vamos ver neste estudo? Então vamos descobrir como podemos pensar como Jeová, como podemos ser humildes e sensatos, e veremos como Jesus pensava e como podemos imitá-lo. Pergunta 5. Em que situação Pedro não pensou como Jeová? Foi quando Jesus disse que iria para Jerusalém e lá ele seria preso pelos líderes religiosos, torturado e morto. Então Pedro o chamou e disse: Senhor, isso de modo algum lhe acontecerá. Nesse momento, ele não pensou como Jeová. Pergunta 6. Como Jesus mostrou que imitava o modo de pensar de Jeová? Jesus disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não tem os pensamentos de Deus, mas os de homens. Jesus não deixou que a boa intenção de Pedro atrapalhasse o seu modo de pensar. Pergunta 7. O que ajudou Pedro a mudar seu modo de pensar? Então Pedro mudou seu modo de pensar somente quando ele entendeu a vontade de Jeová. Aí ele mudou o seu ponto de vista sobre os gentios e foi visitar Cornélio sem nenhuma objeção. Pergunta 8. Como podemos mostrar que pensamos como Jeová? Então Pedro incentivou os irmãos a serem unidos na mente ou pensarem da mesmo modo. E Jesus incentivou a colocar o reino em primeiro lugar. Então, quando nós apoiamos alguém a servir em uma modalidade espiritual, devemos ter como objetivo encorajar e nunca desanimar. Pergunta 9 e 10. Que grande exemplo de humildade Jesus deu? Então Jesus lavou os pés dos 12 apóstolos.
e disse que se ele, embora instrutor e senhor, fez isso, eles também deveriam fazer o mesmo. Pergunta 11. Como Pedro mostrou que tinha aprendido a ser humilde? Então Pedro ele curou um manco de nascença e deu todo o crédito a Jeová e a Jesus quando disse: foi por meio do nome dele e pela nossa fé no nome dele que este homem que vocês veem e conhecem ficou forte. Pergunta 12. Como podemos continuar desenvolvendo humildade assim como Pedro? Por demonstrar tal humildade não apenas pelo modo de falar, mas desenvolver uma humildade mental, o que indica que a verdadeira humildade envolve os nossos pensamentos mais profundos. Pergunta 13. O que está envolvido a ser sensato? Está envolvido tomar boas decisões de acordo com o pensamento de Jeová. Reconhecer que a amizade com Jeová é tudo. Ter uma vida equilibrada e reconhecer que não sabe tudo. E mostrar confiança em Jeová por sempre orar a Ele. Pergunta 14. Dê exemplo de uma situação em que Pedro não confiou em Jeová. Pedro provavelmente não seguiu a orientação de Jesus de orar continuamente, pois negou Jesus 3 vezes, dizendo que não o conhecia. Com certeza a oração teria lhe dado coragem. Pergunta 15. O que ajudou Jesus a continuar sendo sensato na noite antes de morrer? A oração. Mesmo sendo perfeito, Jesus orou várias vezes e isso lhe deu forças. E com certeza esse fato deve ter marcado profundamente a vida de Pedro. Pergunta 16. O que mostra que Pedro se tornou sensato, confiando mais em Jeová? Porque enquanto eles esperavam o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém, eles persistiam em oração. E na sua primeira carta ele incentivou os irmãos a serem sensatos e orarem a Deus. Pergunta 17. O que precisamos continuar fazendo independente das nossas habilidades? Precisamos continuar orando a Jeová. Pergunta 18. Assim como Pedro, como podemos imitar melhor a Jeová? Podemos pensar, ser humilde, sensatos como Jeová. Iremos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: como podemos pensar como Jeová? Precisamos entender qual é a vontade de Deus, pois quando fazemos isso, conseguimos ter a mesma mentalidade e o modo de pensar de Jeová. A segunda pergunta: como podemos ser humildes? Podemos seguir o exemplo maior de humildade, Jesus Cristo. Jesus lavou os pés de seus discípulos, nos mostrando a importância da humildade. Isso nos ensina que qualquer ação que façamos em benefício de outros, devemos dar todo o crédito a Jesus Cristo. A última pergunta: como podemos ser sensatos? Por tomar decisões baseadas no pensamento de Jeová, pois ele tem uma visão equilibrada e sabe o que é melhor para nós. Para que consigamos agir de tal forma, precisamos orar a Deus constantemente e pedir a ajuda do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos e amigos, é que a gente chegamos ao fim do nosso estudo da Sentinela, apenas com perguntas e respostas, e espero que possa ter sido de proveito para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.